Aleluia! A paz do Senhor para todos, uma boa noite. Como é que estão vocês? Está tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui hoje, mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, estarmos fazendo essa live para falar mais um pouco da palavra do nosso Deus. Aleluia! O negócio vai ficar diferente. Shalom, Rabi! Shalom, meu irmão. Deus abençoe, querido. Como é que está o senhor, meu filho? Agora estou bem, graças ao Eterno. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos que hoje o negócio... Rapaz, esse manto vai ser forte demais. Rapaz, negócio... Olha só os mestres que estão entrando aí. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe suas vidas. Tô na área. Ô, Renan, Oi. tô pensando, vamos cancelar a nossa parte, vamos deixar o José e o Wilson ali dando o ensino. Porque esses caras são diferenciados, não tem como. Rabia. Os caras são diferenciados, a gente vai chegar lá um dia. Os caras já estão lá, mas a gente tá chegando devagarzinho. Gatinhando, a gente chega lá. Vamos devagarzinho. Glórias a Deus. Aleluia, meu irmão, pode puxar. Bora! Vamos lá, que esse tema é tremendo. Meu Deus. O negócio vai ficar Meus irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe essas vidas. Vamos estar tratando hoje do livro de 2 Reis. Bebendo leite ali. De pouquinho em pouquinho, daqui a pouco tá no pirão reforçado já, no manto. O cara tá escondendo o mistério. Rapaz, isso aí, olha, só Jesus para guardar mesmo. Aleluia. Irmãos, livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 1 até o verso 7. Vamos estar fazendo a leitura e depois umas aplicações maravilhosas da parte de Deus, que vai ser forte, tenho por certo. Irmão Renan, quer fazer as honras, fazer a leitura? Leio, sim, senhor. O senhor manda e eu obedeço. Está longe. Vamos lá, como nosso irmão já disse, livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 7, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Texto maravilhoso, né, irmão? Quem que já não ouviu uma história? Quem que já não ouviu uma pregação sobre esse texto maravilhoso que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4? Aleluia. Todos aqueles que estão entrando aí, Deus abençoe suas vidas, a paz do Senhor. Sinta-se à vontade. Eu quero te convidar, meu irmão, pelo amor de Jeová. Pegue costume, pegue desejo, anseio de estar ouvindo e com a Bíblia nas mãos, acompanhando. Eu preciso, irmão Renan precisa, que você acompanhe o texto. Aleluia. Olhe, medite, se alimente, busque, para ninguém te enganar. Aí você olhar assim e falar assim: não, o que eles falaram está na Bíblia. Não é fora de contexto. Amém? Deus abençoe a tua vida.
fica no manto. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto, vamos dizer assim, abençoado demais. Vamos começar assim. Ele vai dizer no capítulo 4, verso 1, que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo. É engraçado que ela fala assim como se tivesse uma intimidade, tivesse tipo assim, ó, eu te conheço, então eu tenho intimidade de chegar em você como se fosse pedindo algo que, exigindo alguma coisa. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes, então, Eliseu conhecia. Segura aí. Que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor elevar-me os meus 2 filhos para serem servos. Louvado seja Deus. Então aqui a mulher está dizendo: Eliseu, tu conhece, tu sabes que o meu marido era servo de Deus, que ele era temente a Deus, que ele era homem íntegro, homem fiel, temente ao Senhor. Aí, eu quero te perguntar uma coisa. Quem que é esse marido dessa mulher aqui? Já passou pela tua cabeça, escutando essa pregação, já lendo? Quem que seria o marido dessa mulher? Quero te convidar a abrir comigo essa Bíblia, irmão. Por isso que eu te falando, pega a Bíblia, abençoado. Livro de 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vamos descobrir quem que é o marido dessa mulher. Eita. Segundo, não é só eu, tá, irmãos? Não é só eu, mas uma vasta gama de teólogos eruditos da Bíblia afirmam que 98% é este homem. Aleluia. Livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 4 e alguns versículos. Vamos lá. 1 Reis 18 diz assim, ó. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os tentou com pão e água. Agora vamos para o verso 12. Eu poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse. Aqui ele está falando com Elias. Não sei para onde, vindo eu a dar as boas novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Verso 13. Porventura não disseram a meu Senhor o que eu fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50, numas covas ou cavernas, eu sustentei com pão e água. Então, irmãos, a Bíblia aqui nos dá um pano de fundo panorâmico dessa situação. Não é concreto, não é 100%, mas é 98%. Que esse homem, Obadias, agora você já sabe quem que é o marido. E, se eu não me engano, está aqui nessa Bíblia aqui, ó. Shalom, meu irmão, Josiel. Deus abençoe tua vida, Vale. Só pregador na live, velho. Mas olha só, homem de Deus. Se eu não me engano, Obadias tá falando que é Obadias nessa aqui, ó. Se eu não me engano, tá nessa aqui. Eu puxei esse manto aqui há um tempo atrás. Tá nessa Bíblia aqui. Então, Obadias é o marido da mulher. Por que eu vim trazer isso aqui? Porque é como se Deus falasse assim, opa, Deus não fica devendo. Uma coisa que eu quero trazer para você aqui, irmão. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ei, lá no passado, ele serviu a Deus desde a sua mocidade. Ele temeu o Senhor desde a sua mocidade. Os caras tão abusados hoje, ó. Meu Deus do céu, é muito manto. Ele diz, Obadias servia a Deus desde a sua mocidade. Na hora que Jezabel ameaçou matou alguns profetas, e Elias achou que era só ele, mas Obadias tinha escondido alguns de 50 e 50, alimentando com pão e água. E aí chega o momento dele morrer, a sua morte. E a gente sabe que no Antigo Testamento a mulher não tinha muito valor. Era o homem que sustentava a casa, o homem era o cabeça da casa.
E aí Deus vai lá e fala assim, opa, peraí, eu não devo nada para ninguém. Deixa suscitar alguma coisinha aqui. E aí Deus toca no coração dela para ela ir atrás de quem, irmão? Deus não vai te levar em pessoas que não vai te agregar em nada, mas sim vai te levar em pessoas que podem abrir, se for possível, o mar vermelho para você poder passar. É tremendo isso aqui, mano, é tremendo. Deus vai lá no passado, olha o que o marido dela fez e muda o presente, o futuro, tanto dela quanto da sua família. Aí no verso... Cadê? Meu Deus, eu tô aqui empolgado demais. Aí no verso 2, no verso 1, ela diz assim, ó, meu credor levar a mim os meus dois filhos. Aí eu quero te chamar, depois eu vou passar para o irmão Renan para ele dar uma deixa aí tremenda, que eu sei que ele tem um manto. Eu quero te chamar, abrir comigo sua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo de número 15. Meu Deus! Os pregadores já estão cientes, a galera do hebraico. Rapaz, os caras estão no manto, rapaz. Só tem bicho bom nessa live aí. Meu Deus. Olha os caras diferenciados. Livro de Deuteronômio, capítulo 15. 15, verso 12 e 13. Vai falar do servo, do escravo. Deuteronômio 15, 12 vai dizer assim, ó. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirá fora de ti. 13, ó, presta atenção no 13. E quando o despedires de forro ou largar ele, não o deixarás ir vazio. Eu, irmão, se tu não pegar aqui, eu vou parar. Olha aí, ó. Se tu não pegou aqui, eu vou para casa. Essa eu nunca vi. Eu paro aqui, né? Não tem no Google essa. Não tem no Google essa, irmão. Não tem no Google. É de graça, é no manto. Então, olha só. Deus falou que ele, dando a ordenança, quando despedires o teu escravo, não despede ele vazio. E nós sabemos que nós somos servos de Deus. Eita! Nós somos servos de Deus. Nós somos servos. Não servos a ponto de sermos escravos, mas conjecturando aqui, nós servimos Deus até a morte. Possível for, até a morte. Então, Deus não despediu o servo dele quando tirou ele dessa terra, não deixou ele em vão. A mulher não viu solução. A mulher achou que ele ia levar os seus filhos e ele ia ficar apartado. Mas, quando... Ai, mãe, fala aí porque eu tô emocionado aqui, rapaz. Meu Deus. Vai, termina, mano. Eu tô se ligando, mano. Quando, irmão, nós pensamos que não há mais saída, que não há mais solução, Deus vai lá e ressuscita sonhos. Deus vai lá e ressuscita promessas. Deus vai lá e levanta quem seja pequeno, seja maior, seja aquele que você pensa que nunca vai te ouvir, que nunca vai te dar atenção. Deus levanta. Deus faz o impossível acontecer na minha e na tua vida. Aleluia. Eu quando vi esse texto, lembrando essa história, eu fico muitas vezes pensando com a minha vida. Nós, às vezes, paramos no tempo, começamos a olhar somente o problema, mas não vemos a solução. Esquecemos os nossos depósitos com Deus de oração, de jejum, de leitura da palavra, de buscar a Deus. E aí Deus pega e te dá um brado assim, ei filho, eu ainda ressuscito sonhos, eu ainda ressuscito promessas, eu ainda realizo no tempo presente, é só clamar a mim, crer e me buscar, que eu estou aqui de braços abertos. Louvado seja Deus. Irmão Renan, dá lugar aí, Vaz. Dá lugar aí que eu tenho que tomar uma água. Tomar água para bradar o coração. Rapaz, cada dia a gente tem mais certeza na palavra do Senhor. Às vezes as pessoas falam, eu li aquele versículo uma vez, eu preciso ler de novo, porque vai ser a mesma coisa. Não, a palavra de Deus, ela se renova. Conforme nosso irmão está tendo uma visão diferente aqui. Ontem, quando eu estava estudando, pela misericórdia, o Senhor palestrou algo diferente aqui comigo também. Então, nós vamos juntos dando glória. Eita, Jesus! Olha. Ó, eu vou destacar um ponto aqui que eu filtrei pela misericórdia, o versículo de número 1.
Olha só isso e pega para você. Quem falou, quem testemunhou a respeito do marido não foi uma pessoa de fora. Não foi uma pessoa de fora, não foi uma pessoa da igreja. Foi uma pessoa de dentro de casa. Foi uma pessoa de dentro de casa. Agora você olha comigo. Uma mulher, porque geralmente são as pessoas de fora que nos testemunham. Às vezes as pessoas de fora vêm e falam, mas o irmão fulano, a irmã fulano é uma benção. Mas quando a gente está dentro de casa, a nossa família, mas também porque a gente deixa a desejar, né? Vamos combinar, vamos ser sinceros também. Às vezes a gente deixa a desejar. Mas o que eu quero falar aqui para você é que a mulher chegou até Eliseu e falou, olha, Eliseu, o meu marido, ele é homem de Deus dentro de casa e ele é homem de Deus na igreja também. O meu marido, ele é um bom pai para os meus filhos e também é um bom servo do Senhor. Louvado seja Deus. Eu já quero aplicar isso para a sua vida. Que você pratique isso para que as pessoas de dentro de casa testemunhem de você. Tremendo. Que a sua mãe, que a sua esposa, que o seu esposo chegue e fale, ó, tá ali, ó, meu filho, meu cônjuge é homem de Deus, é mulher de Deus. Por quê? Porque ele me trata bem, não fala palavrão. Eu vejo ele em constância oração, propósito, leitura de palavra, boas obras, tanto dentro de casa como fora de casa. Então já pega isso para a sua vida e aplica a partir de agora. A partir de amanhã, as pessoas de dentro da sua casa vão passar a testemunhar de você. Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá para o versículo de número 2. Versículo de número 2. Eliseu pergunta para a viúva, o que você tem em casa? Ela só tinha um azeite. Vamos dizer que seria a coisa mais valiosa. A coisa de mais valor que ela tinha. Ele não pode falar que dentro da casa da mulher só tinha coisa de azeite. Esquisito, né? Não tinha um sofá, não tinha nada. Mas, enfim, o que ela mais tinha de valor. E era uma botija. Algo pequeno. Não era enorme. Então, já deixa eu aplicar aqui. Você sabe o que aconteceu com o azeite, não sabe? Você sabe. Então já falo, já aplico para você. Apresenta o pouco que você tem ao Senhor, que Ele vai multiplicar. Louvado seja Deus. Se você tem um pouquinho de força, um pouquinho de azeite, só aquele restinho que já está zerando, apresenta diante do Senhor. Apresenta aquilo que você tem diante do seu Senhor, que Ele vai multiplicar e vai gerar um grande milagre para a glória do nome dEle. Louvado seja Deus. Pega, Alex. Eita. Glória a Deus, Oswaldo. Lembrando ali que tu estava falando a respeito do marido, dava testemunho tanto dentro, tanto fora. Lembrando daquela passagem de Elias, que ele está passando, todo dia ele passava por ali. E a mulher disse pro marido bem assim, ó, Elias não fala nada. Ela pega, somente passa por ali, ela pega e fala assim, ó, olha, verdadeiramente este é um homem de Deus. Eita, Jesus. Irmão, quem é luz seja onde for. E ponto. Quem é de Deus aonde for. Não adianta. Malaquias 3,18, se eu não estou equivocado, vai dizer assim, ó, outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve. Tá. Meu Deus, pega. Aleluia. Vamos lá. Seguindo, mano. Verso de número 2, que o abençoado começou aí. Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? E ela lhe disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Da Ivan, irmão da Ivan, Deus abençoe a tua vida, Vales. Isso aí é mestre, rapaz. Meu Deus. Nosso pastor. É Rabi. Aí, sabe que o profeta Eliseu pergunta para ela assim, ó. O que tu tens em casa? Ela diz assim, tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Irmãos,
Quantas vezes Deus diz para mim e para você assim, ó, eu vou te levantar. Eu tenho uma promessa na tua vida. Tu vai ser pregador do evangelho. Tu vai ser ministro de louvor. Tu vai ser missionário. Tu vai ser isso. Eu vou te prosperar na vida. Eu vou fazer isso, vou fazer isso. Nós dizemos para Deus bem assim, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não sei falar. Nós fazemos que nem Moisés e que nem Jeremias. Senhor, eu não sei falar. Eu sou tão pequeno, Senhor. Eu sou tão indigno, como diz Isaías. Eu sou homem de lábios impuros e habito num povo de lábios impuros. E aí Deus fala assim para mim e para ti nesta noite. Filho, como você está, para mim é irrelevante. O que importa é que eu disse. Olha que aí. A palavra do Senhor diz, o que ele lança, palavra, o que ele fala, de maneira nenhuma volta vazio para ele, mas sim faz o que lhe apraz. Então, se ele prometeu para você, se ele disse um dia que ele fará na tua vida, irmão, creia. Seja 1 ano, 10 anos, 5 anos, 15, 20, 30 anos para se cumprir, mas vai se cumprir, porque Deus é fiel. Louvado seja Deus. Aleluia. Segundo ponto desse versículo aqui, ela diz bem assim, ó, a sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela não fala que ela tem pouco azeite, ela não fala que ela tem azeite, mas se ela fala que ela tem uma botija de azeite, olha só o mistério. Aleluia. Ela não disse assim, ó, eu tenho um pouquinho de azeite lá em casa. Eu tenho bastante azeite lá em casa. Mas ela disse, eu tenho uma botija de azeite. Tá pegando aí? Não tá pegando, irmão. Não pegou ainda, por isso que não pegou, por isso que não pegou, por isso que não deu glória ainda. Ei! No Google. Mas, meu Deus! Ei! Não tinha azeite, ela tinha uma botija. Ei, o que Deus está querendo, irmão, é somente que tu seja vaso, é que tu seja instrumento. Não importa se você não tem sabedoria, se você não tem discernimento das coisas, se você não tem graça, se você não tem poder de Deus, mas Deus disse que vai fazer, independente. Aleluia. É independente, meu irmão. Aleluia. Você não... Pera, já vai pegar. Glórias a Deus. Aperta o cinto. Então, verso 3. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Aqui, eu quero salientar uma coisinha que eu anotei aqui. Aqui é tremendo. Solta para nós. Vamos lá. Três coisas aqui. Vamos lá. Primeiro, ele pediu para ela adquirir vasos emprestados. Profeta mandando ela emprestar vasos emprestados comprometia ela. Segunda coisa, ele queria testar o relacionamento dela com os outros. O marido era homem de Deus, mas será que ela era? Olha aí, ó. Segura aí. E outra questão era a humildade. Por quê? O que é ser uma pessoa humilde hoje? Um coitado que deixa as pessoas passarem por cima dele ou fazer injúrias contra você? Não. Humilde é você poder olhar para dentro de você mesmo e ver que você não é arrogante nem orgulhoso. Essa mulher teve essas duas características. Primeiro, ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos e amigos, visto que se ela precisou recorrer a alguém, ela tinha com quem contar. Certo? Isso nos mostra que precisamos primeiro ter caráter com os outros, pois nunca sabemos quando vamos precisar de alguém. Segundo, ela precisava ser humilde ao ponto de ir até a casa das pessoas pedir algo emprestado. Irmãos, isso aqui na minha cidade, tá? Não sei como é que é aí. Mas tem muita gente que diz bem assim, ó. Eu prefiro comprar do que ter que pedir para alguém. Cadê a humildade? Tá vendo? Cadê a humildade? Olha aí. Deus queria provar essa mulher em duas coisas. Humildade, né? E o relacionamento dela com as pessoas. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos entender, irmãos, muitas vezes o que Deus nos aprova, no que Deus pede de nós. Porque somente não é, né, Deus
te fazer uma promessa, Deus te falar que vai fazer algo. Deus falou para mim, certa feita, vou abrir aqui um breve espaço. Eis que vou te levantar para ser meu pregador do evangelho. Irmãos, voltando àquilo que nós já falamos antes ali. Deus chamou, Deus capacita. Mas Deus não quer servo preguiçoso, servo negligente, certo? E Deus quer que a gente estuda. Jesus disse bem assim, ó, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia vai nos dizer, se eu não me engano, no livro de Oséias 6:4, meu povo se corrompe porque lhe falta o quê, irmão Renan? Conhecimento. Se nós não conhecemos o Deus que nós professamos, como é que nós vamos falar algo dele a respeito? Se a gente não conhece alguém, a gente não pode falar bem ou mal dela. Certo? Então, Deus estava precisando provar essa mulher. Ele sabia que o marido dela era servo, mas será que ela era serva? Será que ela tinha uma boa conduta, como disse o irmão Renan? Isso aqui não é nada programado, irmãos. Eu não sabia o manto que ele ia jogar, mas quando as coisas de Deus, não tem como. Elas enfecham, entrelaçam, não adianta. Então Deus precisava saber se ela também, claro que Deus sabia, mas Deus queria ver qual que era a condição dela. Como é que ela iria, através desse mandato do profeta Eliseu. Então ele pega e diz assim, ó. Então disse a mulher, vai e pede vasos emprestados. Lembra que ela falou para ele que ela só tinha uma botija de azeite, não uma botija com azeite. Mas o profeta, como é homem de Deus, alguém que recebe algo de Deus, ele sabe o mistério. Mistérios de Deus, irmãos, não do homem. Por isso que ele manda pedir vasos, e não poucos. O que falta aqui, irmão Renan, eu não vou colocar isso aqui agora, isso aqui é depois. Isso aqui é depois. Meu Deus. Estou empolgado com esse texto aqui, hein? Meu Deus. Rapaz! Vai, irmão Renan, verso. Continue. Pode mudar. Você falou a questão do relacionamento com seus vizinhos. É que eu ia falar, mas como você já falou, eu separei um outro tópico. Falou, né? Pensou nisso também? Sério. Benção, rapaz. Olha aqui. Para ela receber... Não, presta atenção. Para ela receber, ela teve que agir. Ela teve que ter uma atitude. Ela recebeu o milagre dela, ela teve que ter uma atitude. Então, já vou aplicar logo aqui, ó. Se você quer receber algo de Deus, tome uma atitude. Deus falou que vai fazer? Deus falou que vai te levantar para pregar? Então, toma a atitude de estudar a Bíblia. Deus falou que vai te fazer o melhor vendedor? Então, toma uma atitude para fazer curso sobre vendas. Sai do lugar, tira o corpo da cadeira e toma uma atitude. Porque sem atitude não tem milagre. Não tem como. Verdade. Não tem milagre. Aqui é Bíblia. O profeta falou. E ela fez. Ela poderia ficar parada e falar, não, vai ter que fazer aqui. Ele vai ter que pedir, vai ter que fazer, porque meu marido tem crédito na casa. Atitude. Pega para sua vida agora, atitude. Você vai passar a ter atitude a partir de amanhã. Deus sabe. Aleluia. Você sabe que Deus tem contigo. Olha aí, ó. Então, olha o manto do irmão aí, ó. Vai atrás. E ponto. Não tem meio termo. Você tem que meter a cara, você tem que se esforçar. E quanto mais você se alimentar, mais Deus vai te dar, mais Deus vai te fortalecer. Irmão, em nome de Jesus, atitude. Eu quero pegar isso para mim e já botar em prática agora. E para a minha geração, para que nós venhamos ser uma geração de atitude. Atitude segundo a direção de Deus. Também não é você chegar e sair fazendo qualquer coisa. Me ajuda aí também. Então, segundo a direção de Deus, tome a atitude. Se Deus falou, vai. Mas não tem mais. Vai. E ponto. Deixa eu pegar cadê aqui? É no 4 agora.
Olha só agora. Eliseu falou para ela ir nos vizinhos para pegar vaso emprestado. Chega lá, ô, você pode me emprestar um vaso ali para eu poder fazer um negócio ali em casa? Vaso vazio não pouco. Mas quem estava dentro de casa na hora do milagre? Somente ela e os filhos. Porque tem milagre que a gente vai viver que se tiver outras pessoas, o milagre não acontece. Isso aí mesmo. Tem momentos que tem que estar só a gente para poder viver o milagre. Porque muitas das vezes, quando a gente... Deus dá algo para a gente e a gente sai abrindo a boca e não acontece. Esse que é o problema. As coisas são para nós. E tem um negócio, eu não estou te incentivando a ser egoísta. Não me interprete mal. Só que tem um exemplo. Tem coisas que Deus dá somente para ti. E tem coisas que Deus te dá para você compartilhar. Deus te dá para você viver no meio de todo mundo. Entendeu? Mas tem coisas que é só para ti. E o que é para ti e pronto. Então começa a entender. O que Deus tem contigo é contigo. É só você e ele. Não inventa de chamar outra pessoa. Porque você vai se frustrar. Você vai falar, mas Deus falou. Tá, mas o que o profeta falou? Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Ó, entra no quarto, fecha a porta. Não é entra no quarto, chama seu vizinho, vem para dentro da sua casa. Chama seu irmão, sua irmã, chama sua mãe, seu cônjuge. Entra e fecha a porta e ora. Vai, Rabi. Aperta o sino. Glória a Deus. Eu ia falar justamente isso. Aí eu tava me lembrando, tu falou dessa questão, eu já ia falar. Aí eu lembrei daquela passagem, se eu não me engano, é o rei Zedequias, que ele fala que eu acho que é o rei Zedequias mesmo, que tá lá em Isaías, tá lá em Crônicas, eu acho, ou Isaías, que ele vai, os homens lá da Babilônia, servos de Nabucodonosor, vão até lá, Judá, para poder ver como é que é o templo, para poder ver a riqueza do rei. Ele vai lá e mostra todo o seu palácio, toda a sua riqueza. E aí, o profeta Isaías chega lá e fala bem assim, o que esses homens queriam aqui, Ezequias? Fala bem assim, queriam ver como é que era. E o que você fez? Eu mostrei tudo para eles. Mostrei tudo. Não deixei sobrar nada. E aí ele fala assim, como assim tu fizeste, assim também sucederá. Eles levarão tudo daqui e você será cativeiro para a Babilônia. Irmãos, tem mistérios, tem coisas que é só para você, tua família, só para você, ou só para você e a sua esposa saberem. Não há para A ou B, mas sim só para vocês. Aí depois que acontecer a bênção, se você quiser contar, fica assim, conta. Se não, deixa as pessoas verem o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Por quê? Aleluia. Jesus, na oração e ensinando a orar, verso Mateus 6:32, se eu não me engano, diz assim, e quando orares, orais em secreto. Entra, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto. Secreto, só você e Deus. E aí o teu pai, Deus, que vê em secreto, olha só o que ele faz. Não é você que vai contar, é Deus que recompensará publicamente. Aleluia. É Deus que vai te representar publicamente. As pessoas vão olhar e falar assim, Deus abençoou fulano, Deus multiplicou na vida do fulano, Deus é na vida do fulano. As pessoas vão ver, não precisa você falar, não precisa você se gargantilhar, compreendes? Aleluia. Então, quando você pega esse manto, tu fica mais silencioso, tu fica mais prudente, tu fica mais sensato, entendeu? Vamos lá, aleluia. Continuar. Já fez a menção do verso 4, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite. Aí ele volta de novo para o azeite. Mas que azeite, sendo que não tinha azeite? Ele multiplicou o azeite. Em todos aqueles vasos e põe à parte
o que estiver cheio. Partiu, pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam vasos, e ela o enchia. Verso 6, perdão. E sucedeu o quê? Essa parte aqui é tremenda. Eita, esse é bom, hein? Cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Agora pega aí. Deus, irmão. Deus. Tá precisando de vaso. Já peguei. Ó. Ei, o que tá faltando é vaso, irmão. Meu Deus. A torneira da bênção não parou de cessar. O que falta é vaso para Deus poder encher. Olha, meu. Olha isso. Presta atenção no verso 6. Lê comigo aí na tua casa. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Não parou, a Bíblia diz assim, ó, parou a bênção, parou de derramar o azeite, sobrando vasos. Não. A bênção, o milagre continuava. Mas o que faltou foi vaso. Veio vaso. Ei, homem de Deus, mulher de Deus, que você e eu possamos ser vasos de Deus nessa terra. Que Deus possa transbordar em nossa vida, para que através da nossa vida possa inundar aquele que está ao nosso lado. Que você não se contente em encher somente você, mas traga mais um para se encher junto. Porque quando a bênção é demais, quando a bênção é grande, todos que estão à nossa volta são inundados. Se você pegar um talher, uns 10 talheres, jogar na pia, pegar um copo e abrir a torneira em cima daquele copo, quando transbordar aquele copo, o que vai acontecer com o talher? Vai molhar, vai encher. Então é a mesma coisa. As pessoas que estão à sua volta vão ver Deus transbordar na sua vida. Ou vai ver Deus multiplicar na tua vida. Vai ver o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. O que é isso? O que é isso me leva àquela passagem que Jesus manda Pedro afastar e ir pescar novamente. Até que daí vai Pedro, vai seu irmão André no barco. E no outro barquinho tá quem? João e Tiago. Estão lá, estão pescando. Peixe começa a puxar peixe. A Bíblia diz que a quantidade de peixe foi tão grande que o barco deles quase ia a pique. E aí o que aconteceu? Chamaram os amigos que estavam no outro barco. Quem estava lá? Tiago e João. Foram lá, participaram da bênção, da vitória de Pedro. Porque o que eu quero te dizer com isso? Irmão, quando Deus começar a te abençoar, se você for vaso, não vai ser somente para você, mas sim para as pessoas que estão à sua volta. Aleluia. Deus não tem interesse em abençoar só um, irmãos. Presta atenção no texto. Deus não quis encher só um. Deus queria continuar enchendo, multiplicando, só que faltou foi vaso. O que falta hoje em dia para Deus poder usar é vaso. Muita gente diz na igreja, faltou, não tem mais cura, não tem mais libertação, não tem mais milagre, não tem mais batismo no Espírito Santo, não tem mais manifestação dos dons espirituais, não tem ressuscitação dos mortos, inúmeras coisas. O que falta, irmão? Deus parou de abençoar? Não. O que parou foi pessoas buscarem a Deus. O que está faltando é as pessoas pagarem o preço de buscarem a Deus para que isso volte a acontecer na igreja. Claro que entrou o pecado de uma maneira muito grande e não era para estar, mas isso não convém agora na mensagem. Mas o que falta é vaso buscando. Olha, eu tenho por certo, se tiver pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, vai haver profecia, vai haver palavra, vai haver cura, vai haver revelação, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então eu quero te convidar, nesta noite, neste momento, a você ser vaso, a ser instrumento de Deus. Não deixar faltar o azeite na sua botija. Aleluia. Aí nós vamos lá para a passagem das 10 virgens, mas eu não vou trazer isso aqui, porque é outra história, e texto sem contexto, a gente já sabe, né? Então vamos ficar nesse textinho aqui, porque eu gosto de ficar no texto. Aleluia. Eu gosto de ficar de Gênesis, Apocalipse, não é muito a minha praia. Meu irmão Renan sabe. É mais dispositivo. Texto positivo. Glória a Deus. Irmão Renan,
Traz o manto para nós aí. Eita glória aí, a Ariane lá chegou. Essa Maísa que comentou aí, ela congrega comigo. Olha que benção. Louva a Deus pela vida dela. Falei, ó, corre para lá que a gente já está ao vivo. É benção. Olha aqui no versículo de número 6. No versículo de número 6 aconteceu a multiplicação. Ela teve uma atitude, ela escutou o que o homem de Deus falou, teve uma atitude e aconteceu uma multiplicação. E olha só, o homem de Deus falou para ela, pega vasos, não poucos, pega muito. E ela foi e fez, e ocorreu um grande milagre. Por isso que eu falei, se Deus tem algo na sua vida, mergulha. E quanto mais você mergulhar, mais azeite vai descer. Mais azeite vai descer. Louvado seja Deus. Vocês podem ver aí a biblioteca do irmão Aleph. Esse arsenal lindo aí. Agora você vê o camarada que é chamado para pregar. Ora, jejua e lê, estuda essas maravilhas desses livros aí. Aí depois, quando faz uma pregação pela misericórdia, acontece aquelas... Deus manifesta sua presença. Aí o camarada vem, olha e fala, mas foi por acaso. Não é por acaso. É dedicação. É esforço. É empenho em buscar fazer de melhor para o Senhor. Também o que está faltando na nossa geração, como o irmão falou, está faltando vaso. Dá lugar para poder acontecer. Dá lugar para poder acontecer. E está faltando pessoas com zelo para fazer aquilo que foi chamado. Se Deus te chamou para orar, vai orar. Se Deus te chamou se Deus deu um mistério para te usar na área da cura, vai orar, vai orar as pessoas, vai exercer aquilo que Deus colocou na sua mão, em nome de Jesus, para as coisas poderem acontecer, para o nome do Senhor ser glorificado. Para de deixar a ferramenta no chão, a ferramenta guardada. Deus nos deu uma espada para manejar. É para manejar. E se a gente baixar a espada, a gente morre. Então, não baixa a espada. Levanta. Fala, ó, eu tenho um chamado para pregar. Então, eu vou dar o meu melhor para a glória de Deus. Agora, o 7. Olha aqui. Não. Agora, isso aqui é... Eu vou fechar um pouco o sorriso aqui, porque isso aqui é muito sério. Vai lá. Aconteceu a multiplicação. Então, veio ela. E quem ela fez saber que aconteceu a multiplicação? Está no texto. Quem foi o primeiro a saber que aconteceu a multiplicação? Quem foi, irmão Ali? Oi? Quem foi o primeiro a saber que aconteceu a notificação? A multiplicação? A mulher? Não, aqui no versículo 7. Então, veio ela e o fez saber ao... Ah, tá, homem de Deus, Eliseu. Perdão. Irmão, agora é sério. Para de contar o seu milagre para qualquer pessoa. Para de contar a sua vitória para qualquer pessoa. Para de falar com qualquer um. Para agora. Agora. É agora. Não é amanhã. E essa atitude você vai ter que tomar agora. Para com isso. Aconteceu a multiplicação, ela foi falar com o homem de Deus. Com o homem correto. Com o homem que tinha ali os frutos do Espírito. Um homem que tinha uma comunhão. Um homem que tinha ali uma vida santa com o Senhor. Então pega esse modelo e faz essas pessoas que têm essa característica, traz para você, para que você tenha amigos dessa forma. Porque muitas das vezes a gente acontece algo, a gente sai contando para todo mundo, e as pessoas botam no grande, as pessoas botam inveja, e o que era para ser benção acaba desmoronando. Então, em nome de Jesus, seleciona suas amizades. Seleciona as suas amizades. Peça em oração, paga preço em oração para o nosso Senhor Jesus colocar pessoas de confiança na sua frente. Porque muitas das vezes tem pessoas que aos nossos olhos são de confiança, mas fração de segundos ela nos trai. Então peça ao Senhor para direcionar a sua amizade.
Em nome de Jesus. Agora, o que Eliseu diz para ela? Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Vende o azeite e paga a tua dívida. Se fosse uma pessoa torpe, a pessoa ia falar para você pagar a sua dívida primeiro? Pelo amor de Deus, irmão. Tenha prudência. Tenha prudência. Se fosse uma outra pessoa, você ia falar, vamos sair, vamos torrar esse dinheiro e amanhã é outro dia. Amanhã a gente vê o que faz. Olha só essa situação. Você pode receber um milagre, mas se você contar para a pessoa errada, e essa pessoa errada te der um conselho errado, e você acatar, o seu milagre vai buraco abaixo. Se ela fala com qualquer pessoa e recebe uma orientação errada, se ela não tem prudência, no dia seguinte, ou até no dia seguinte, os filhos dela iam ser levados escravo. E aí? Então, isso aqui é para você ter uma noção assim muito básica, assim, de como as coisas têm que ser. Você tem que conversar com quem Deus colocar no seu caminho para você conversar. Você tem que seguir os conselhos das pessoas corretas. Não se segue conselho de qualquer pessoa. Pelo amor de Deus, irmão. Olha só, você vê a diferença de um cristão que tem comunhão e vê a diferença de um cristão que não tem comunhão. Quando você sofre uma afronta, o que não tem comunhão fala, rapaz, olha, eu sou crente, mas pisou no meu calo, agora eu vou ter que ali ter uma conversa. Agora, quando você fala com um crente que tem comunhão, ele fala, pai, vai lá, conversa com ele, conversa com ela, pede perdão. Você está entendendo a situação? O que faz, o conselho que você vai seguir, a pessoa que você vai conversar, vai dar uma diferença enorme na sua vida. Então, em nome de Jesus, seleciona as suas amizades. Pode falar, Aleph. Glória a Deus, mas isso é uma realidade. Né? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se nós pedimos conselhos para pessoas que, infelizmente, não tem nada a agregar na nossa vida, porém nós acabamos deixando levar por qualquer vento de doutrina, né? O apóstolo Paulo ensina a Timóteo, também a nós, na 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim, instes e conjuro-te, pois, diante de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, em tempo e fora de tempo, com toda a longanimidade de doutrina. Aí ele pega e fala para ele assim, que é para nós buscar, é a continuação do texto, se nós tivermos uma comunhão com Deus, a nossa amizade não vai ser com o mundo. Quando a gente ama a Deus, nosso amor é com Deus e não ama as coisas dessa terra. Aleluia. Tem muita gente que confunde não amar as coisas desse mundo e não querer ter nada. Tá aqui, tá vivendo no relento. Vivendo das sobras, não busca, não luta, não batalha para ter nada na vida. Esquece das coisas. Aí eu quero te trazer para o texto aqui. Então, veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Bora ler comigo o verso de número 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. O texto começa com alguém devendo. O texto começa com alguém que está sem esperanças. O texto começa com alguém que precisa se sustentar com alguma coisa, de alguma maneira. Está pedindo uma solução. Vai perder seus 2 filhos, é viúva, certamente terá um fim trágico. Mas ela, como disse o irmão Renan, recorre a alguém. Quem é esse alguém? Um homem de Deus. Servo do profeta Elias, segundo os israelenses, o maior profeta que houve em Israel.
Aleluia. Profeta mais poderoso, que a gente pode dizer assim, do Antigo Testamento. Então, há pessoas que nós temos que recorrer, irmãos, sim. Pedir conselhos, sim. Pedir ajuda, sim. Mas quando nós sabemos que há limitação na carne, aí há o Todo-Poderoso que nós podemos fazer. Ele vai dizer em Lucas que o que para o homem é impossível, para o nosso Deus é possível. Aleluia. Então, irmão, eu quero te convidar a prestar atenção nesse texto. Ela não foi para o credor pedir, liberta meus filhos, eu preciso deles para me sustentar. Assim que ela viu que o credor queria buscar os seus filhos para serem escravos, ela correu para alguém que poderia realmente ajudá-la. O homem de Deus, profeta de Deus, atalaia de Deus aqui na terra. Aleluia. Ele confunde o profeta com aquele que só entrega a profecia, mas profeta é usado como mensageiro. É aquele que é boca de Deus aqui na terra. Nós aqui, nesse momento, nessa live, você, em algum momento da sua vida, falando de Jesus para alguém, você é um profeta, você é boca de Deus nessa terra. Aleluia. Você é instrumento de Deus. Agora, tem uma passagenzinha de 1 Reis, se não me engano, 18, se eu não estou equivocado, que tem do profeta velho e profeta novo. Aí é outro contexto, porque lá tem um profetazinho abençoado, que é usado pelo adversário, depois Deus usa ele. E que beleza a história, irmão. Tem um manto aí. Esse é do Mas, né, Fábio? Aquela passagem é tremenda. Mas, ele dá um conselho dizendo assim, vai e vende o azeite, paga a tua dívida e vive tu e teus filhos do resto, no que sobrar. Ou seja, Deus sanou a dívida dela, Deus sanou o problema dela, Deus sanou talvez a sua incredulidade, por que não dizer que ela também estava um pouco incrédula? Porque se ela se desesperou ao ponto de falar assim, Senhor, Deus, por isso que eu digo que aqui no verso 1, ela está indagando Eliseu. Pelo menos eu sinto isso, não sei se é só eu que sinto isso. Ela diz assim, o texto começa assim, uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, chamou a Eliseu, falou assim, Eliseu, vem cá. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor e levou meus 2 filhos para serem escravos. Ela falando assim, tipo, Eliseu, tu sabe quem era meu marido. Tu conheceu ele. Sabe que ele servia a Deus, servia o teu servo Elias. E agora, qual vai ser? Teu mestre Elias. Por que isso aconteceu, Eliseu? Estava indagando Eliseu. Então, porque nos dizer que ela houve um pouco de incredulidade. Então, Deus estava trabalhando na área financeira, na área espiritual, na área sentimental, quando nós já relatamos lá dela ter ido até os amigos. Então, irmãos, Deus para dar um milagre, Deus para abençoar nós, em algum ponto que nós precisamos, Deus precisa mexer em muitas das nossas estruturas, qual nós não achamos que precisa ser mudado. Eu quero te dizer, aleluia, Deus pede para nós sermos fiéis, mas não é só na fé que Deus quer que nós mudamos, mas sim em várias áreas da nossa vida. Seja mais paciente, porque a fé é ter paciência. Acreditar mais, esperar mais. Nós falamos certa feita semana passada, retrasada, do Salmo 40. Que é esperar com paciência. 2 coisas, irmãos, que para a nossa geração, meu Deus, ainda esperar com paciência, meu Deus, não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Então, ela ficou angustiada, ficou atribulada, porque não dizia assim, porque ia perder essa última fonte de renda que eram os seus filhos. Mas Deus tinha uma fonte espiritual para ela. E aí o que me dá mais surpresa nesse texto é que ela diz lá no verso de número 2, a tua serva não tem nada em casa, senão
uma botija de azeite. De repente, o servo, o profeta Eliseu, sabendo dos mistérios de Deus, fala para ela bem assim: derrama o azeite em todos aqueles vasos, depois de enchê-los, põe à parte. Irmãos, o que Deus ainda, vamos supor que ainda tinha um fanisquito de azeite, Deus fez transbordar. E se como eu acredito, não tinha nada, Deus faz surgir da onde não tem nada, para mostrar que Ele é Deus. Aí nós vamos lá para onde, irmão Renan, que tu adora? Livro de Gênesis, Sefer Bereshit. Esse é bom. Vai nos dizer assim, ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse verbo bará, Bereshit bará Elohim, bará, irmãos, é criar do nada. Onde não havia nada, Deus criou. Deus não pegou de algum protótipo e criou, não. Deus é o único que cria do nada. O homem, nós, o ser humano, o engenheiro, seja quem for, ele cria a partir de alguma coisa. Ele adapta alguma coisa, ele melhora alguma coisa, ele transforma através de alguma coisa. Mas ele do nada, ele não cria nada. O único que faz isso é Deus. Então, por isso que eu crio realmente que não tinha nada. Porque ela diz assim, ó, eu tenho senão uma botija de azeite. Senão ela falaria assim, ó, eu tenho um pouquinho de azeite na minha botija. Então Deus cria todo o azeite, Deus cria todo o cenário para que o nome dele venha a ser glorificado. O que eu quero trazer para ti, envolto de tudo isso, que Deus não precisa de situação para criar algo em tua vida. Deus não precisa levantar alguém para poder transformar a tua vida. Se preciso for, Deus faz parar o sol, como fez com Josué, para ele poder vencer a batalha. Se for preciso, Deus envia um anjo para matar 180.000 soldados assírios para que o exército do Senhor pudesse vencer aquela batalha sem lutar. Irmãos, o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que faz abrir o mar vermelho para o povo dele poder passar. É o Deus que muda a situação aonde nós não vemos mais solução. Quem aqui já não passou? Se não passou, Deus abençoe que você nunca passe. Alguma crise financeira, algum problema financeiro que você não vê, não sabe de onde vai vir, de onde que vai sair, essa situação vai mudar. Você fica, meu Deus. E aí você pega, você lê esse texto, você lê outros textos da Bíblia e você fala assim, o meu Deus pode mudar essa história. O meu Deus pode mudar esse cativeiro. A Bíblia, irmãos, nenhum livro. Ó, livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Panorama Histórico Cristão. Eu sou apaixonado pelo pastor Hernandes Dias Lopes da maneira que Deus usa ele na pregação. Eu leio o livro do pastor Hernandes, mas ele não está aqui. Porém, quando eu leio esse livro aqui, o autor está aqui comigo. Aleluia. A Bíblia é o único livro que você vai ler a presença do autor. Deus é a pessoa, isso aqui nós já falamos numa live há um tempo atrás, Deus é a pessoa mais interessada em ouvir você quando você quer falar com ele. Aleluia. O seu melhor amigo pode muitas vezes te ouvir, mas não dá nenhuma palavra que possa solucionar o teu problema. Pode muitas vezes fingir que está escutando, mas está com a cabeça bem longe. Aleluia. Mas Deus, irmão, Deus está ali. Seja na madrugada, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Ele está ali para te escutar. Ele está ali para poder mudar a tua história. Ele está ali para poder mudar a tua vida. Ele está ali para poder mudar o rumo da situação em qual você se encontra. Por isso, a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. 22 Fala aí, irmão Renan, finaliza aí. 22 segundos, gente. Muito obrigado. Perdão, a gente vai se empolgando. Deus abençoe você, que Deus abençoe essa casa, que Deus abençoe a sua família. E deixar aqui muito rápido aqui para os pregadores, 8 segundos. No versículo de número 3, o profeta já falou para ela